gravando, para depois quem quiser rever a aula vai ficar disponível para vocês também. Vamos pegar aqui o meu material. Bom, a gente está entrando, então imagina que você pegou uma conta, você está entrando na organização. Eu ensinei vocês a olharem o organograma e nesse organograma separar o joio do trigo, o que é bom negócio, do que é mais serviço, o que é relevante para a agência, do que é relevante para o cliente, e aí montar o meu plano. Também ensinei vocês mapearem as panelinhas, mapearem as estruturas políticas e fazer o caminho do influenciador. Olha, esse coordenador aqui é o cara que ensina, que dá suporte técnico para esse gerente. Então eu preciso trabalhar esse coordenador, preciso trabalhar esse gerente, porque certamente eu vou atingir o diretor que atinge o CMO. Mas esse diretor aqui, eu não posso marcar reunião, eu não tenho alçada para sentar com ele. Mas eu posso mostrar para o diretor da minha empresa que é importante um dia os dois almoçarem para facilitar os meus negócios. Então essa história eu preciso contar. O que mais eu preciso contar? Então imaginem vocês entrando lá no prédio do cliente de vocês. Até então vocês não se tocavam em analisar se era funcional, por projeto ou matricial. Mas tem mais coisas que eu posso trazer. Quando eu entro dentro de uma empresa, eu preciso observar os símbolos. Como é a cultura dessa empresa? Como é o layout do escritório? Como eles trabalham a imagem corporativa? E aí, nessas primeiras sensações, são importantes, porque elas vão ditar como vai ser a tua vida, né? Então, tem empresas que são extremamente, com arquitetura sensacional, transmitem modernidade, não existem divisórias, as mesas são baixas. Ela é quase que um coworking, porque não deixam os profissionais trazerem nada. Então, ela me diz uma coisa, tem outras que têm divisórias, são separadas, mesas antigas, mal decorada. E as práticas dessa empresa também? O que você está olhando lá dentro? Quais são as rotinas que definem a organização? Ela é essencialmente burocrática, né, como a gente disse ali. As pessoas têm medo de ser mandado embora. Ela é muito focada na opinião do chefe. Como que é essa estrutura organizacional? Quem decide? É tudo centralizado? É descentralizado? A própria prática de observar se ela é funcional por projeto ou matricial já vai dizer muitas coisas aqui para vocês. E a empresa, como ela reage frente aos desafios, né? Agora a gente teve um desafio aí que é lidar com o Covid. Muitas empresas entenderam rapidamente que o home office era saudável para a empresa e para as pessoas que trabalham na empresa. Outros, mais tradicionalistas, duvidaram do impacto e mantiveram até o limite as pessoas, fazendo reunião, agrupadas. Esses, essas reações às ameaças e às oportunidades que mostram o comportamento da empresa. E quais são os valores, os conceitos que definem essa crença da empresa? Por exemplo, eu tenho um amigo que atende um supermercado de uma família católica. Então ele leva lá peças com pessoas que não têm uma origem, uma postura católica, ele é gongado, ele fica revoltado, porque como isso é racismo, etc. Tal. Por outro lado, existem empresas que pregam a diversidade, que pregam, por exemplo, a Telefônica, ela prega a diversidade, ela prega a igualdade, ela tem projetos de oportunidade para a mulher, ela é inclusiva, isso está dentro do estatuto, está dentro dos valores. Então, nós como atendimento, vocês já fizeram a lição de casa? Vocês procuraram ler missão, visão e valores das contas que vocês estão atendendo? Isso é importantíssimo. Porque você pode trazer mais um nível de insight para o teu planejamento, para o dono da agência, que vai ajudar você no dia a dia, na verdade. Então, essa outra matriz, ela ensina a gente a reconhecer os tipos de cultura que eu tenho pela frente. Além do tipo de administração, eu tenho os tipos culturais. Então, eu posso ter uma empresa que é funcional, colaborativa, ou empreendedora, ou individualista, ou burocrática.
Eu posso ter uma empresa por projeto, que é colaborativo, ou empreendedor, ou individual, ou burocrática. E eu posso ter uma empresa matricial, que é colaborativa, empreendedora, individual ou burocrática. Então, eu tenho que aprender a ler todas essas variáveis. Essa matriz ensina o quê? Que existem empresas mais flexíveis, existem empresas mais controladoras. Existem empresas que olham só para o interno. Existem empresas que olham para o que está acontecendo para fora. Então, no eixo de flexível, eu tenho empresas que são colaborativas e empreendedoras. O que é olhar para o interno? Vocês que trabalham com o governo ou com empresas de energia elétrica que têm o oligopólio do setor, eles não ficam olhando muito a concorrência. Eles ficam olhando para dentro do umbigo, para os processos, para as novas tecnologias, eles olham muito para o interno. Então, normalmente, uma área do governo ela é altamente controlada, né, pela vice-presidência, pelo próprio governo, tudo tem que ser controlado, ela é burocrática, e ela não fica olhando para o mercado, ela olha para dentro. Então, provavelmente vocês que atendem governo estão aqui com uma empresa no padrão do burocrático. Eu tenho empresas que são mais flexíveis, a indústria de software, por exemplo, mas ao mesmo tempo algumas conseguiram tanto monopólio, por exemplo, uma Adobe, uma IBM, e às vezes elas param, elas criam uma cultura flexível e colaborativo, mas elas estão muito preocupadas com a gestão do império que eles construíram. Eu tenho empresas empreendedoras, normalmente são empresas que estão no mercado, estão olhando para o mercado, mas foram criadas por uma família, enquanto o pai está lá, a coisa está super empreendedora, e eu tenho empresas individualistas, tá? Vamos falar um pouquinho mais dessas empresas. Então, olha lá, eu coloquei... Oi. É que tu não compartilhou a tela, eu achei que estava só falando, mas não sei se tem apresentação? Tem, não está aparecendo? Não está aparecendo. Nossa, está aparecendo a minha cara aí, nessa escuridão que eu estou aqui, eu não achei mais luz para colocar no ambiente que eu estou. Agora está indo, né? Agora sim. Então está aqui o quadrante que eu falei para vocês, tá? Então deve ter ficado difícil para vocês enxergarem aí. Num eixo flexível e controle, e no outro eixo eu olho para dentro e eu olho para fora. É fácil entender isso, né? Eu sou mais flexível com os processos, com a equipe, né? Eu sou mais controlador. Eu olho mais para dentro e eu olho mais para fora, para o mercado. E aí, por exemplo, tipos de cultura burocrático. É muito bacana, né? A gente ganha conta, sobe lá, sempre repete, até para descontrair, contar uma historinha aqui, disse que um atendimento publicitário morreu e foi parar no céu. Aí ele chegou lá no céu, São Pedro, a secretária Anja e o assistente de São Pedro, o anjo, recebiam todas as almas que estavam chegando, e ele sentou numa nuvem ali, junto com outras pessoas que tinham ido para o céu, e o assistente e a secretária chamavam antes de entrar no céu. Então, João, né, o que você foi na sua vida? Eu fui arquiteto. Pois não, seja bem-vindo, entra. Maria, o que você foi na sua vida? Eu fui engenheira. Pois não, entra. José, o que você foi? Ah, eu fui advogado. Pô, raramente entram aqui no céu, mas entra você agora, que você está aqui porque merece. Aí, quando chegou na vez do atendimento publicitário ali, Rose, o que você foi na sua vida? Ah, fui atendimento publicitário. Você pode esperar mais um pouquinho no sofá, por favor? Então, a gente chegar numa empresa, tem aquele momento de aguardo, e quando pede para você subir no andar, você está ali no andar, e você encontra aquele mar de pessoas. Já eliminaram a recepcionista do andar, então ninguém olha para você, porque as pessoas que sentam perto da saída do elevador sempre informam onde está todo mundo. Mas aí eu já tenho que começar a olhar para essa empresa para tirar as minhas percepções.
Então, numa empresa burocrática, o poder de quem decide é sempre formal e verticalizado, né? Eles trabalham em departamentos e silos, que têm até uma briga política, né? Eu mesmo vou ter uma reunião amanhã que está sendo um esforço para mim colocar nessa reunião a secretaria, o marketing, TI e o SAC, porque cada um tem um chefe e às vezes os chefes não disponibilizam recursos. É uma empresa funcional com poder centralizado e bastante burocrática. Tudo é pedido por e-mails, formalizado, etc. A comunicação é controlada e engessada. Então, as pessoas têm medo de se comunicar informalmente. O controle, quem que manda, onde está o poder? São os diretores e os VPs, que são os que criam os procedimentos e as políticas. E quem delibera, né, e quem delibera essas políticas também. Então, essa empresa burocrática que está olhando para os processos internos, porque ela tem um domínio de mercado, ou ela tem uma certa domínio de alguma tecnologia, algo que faz, e ela é uma empresa funcional, nesse caso também organizada em silos. Uma empresa empreendedora é uma empresa que o poder o poder decisório ele é rápido, mas ele é centralizado. Então, dependendo do tamanho dessa empresa, o poder é mais rápido ou não. As empresas familiares costumam ter muito esse perfil. Ela é uma empresa que a forma de trabalhar é sempre em novas oportunidades de negócio, que a reunião é mais pragmática e orientada a resultado, né? Então, o controle está sempre focado em quem é amigo do dono da empresa ou amigo do chefe daquele departamento ali, né? Que é mais ou menos aquele inner circle que eu mostrei para vocês. Uma empresa colaborativa é aquela que dá ênfase no externo e ela é flexível. Então, eu já tenho esse tipo de escritório, onde me parece um coworking. Quem toma a decisão são os squads, como eu ensinei lá no Agile. E é uma empresa normalmente organizada por projetos, equipes multidisciplinares, todo mundo tem voz ativa, ela trabalha inovação, ela trabalha ideação. Então, você tem que ter mais trabalho para trabalhar as decisões, você tem que implantar sementes de consenso nas pessoas. As equipes são multidisciplinares, como eu falei, e a comunicação ela é aberta, né? Ela é mais aberta. O controle está justamente na área de projetos. É uma empresa que pode ser matricial, forte, ou pode ser uma empresa por projeto, né? E por fim, a empresa individualista. Os únicos lugares que eu já trabalhei que são assim são grandes escritórios de advocacia, que às vezes são boas contas, que tem lá o cível, o contencioso, o internacional, o litigioso e assim por diante, e cada silo da empresa detém um conhecimento. As empresas de engenharia, uma Embraer, por exemplo, que fabrica aeronaves e tem o projeto da aeronave A, B, C, D, uma construtora, né? Então, o poder decisório ele é muito descentralizado e muito carregado em cima de quem tem o expertise pelo projeto. E também a comunicação ela é truncada, porque ela tem ilhas nesses silos de informação, tá? Essa é a empresa individualista e o poder está onde? Em quem tem o expertise. Ela pode ser extremamente funcional ou extremamente por projeto, mas quem decide aqui é quem é o fera naquele assunto, ok? E lá, turma, usando esse exemplo que eu dei, deixa eu colocar a matriz aqui, vamos pensar nos clientes de vocês. Alguém pode me dar um exemplo de um cliente que se encaixa nesse quadro aqui? Eu sei que o pessoal de governo vai falar do burocrático ali, mas pode falar qual conta? Um case de vocês, vindo de vocês, eu já vou ficar contente. Vamos lá. Abram os microfones. Não é joinha, hein, turma? Eu quero um case.
As pessoas estão com vergonha, eu vou falar, vai ficar parecendo que eu falo aqui o tempo inteiro. Não, mas vamos participar, turma. Burocrática, né? Vamos falar. Eu atendi a conta da Assembleia Legislativa aqui do Estado de Minas Gerais. Acho que alguém aqui também do grupo falou que atende a conta da Assembleia, não lembro o nome, então acho que ela vai poder compartilhar aí comigo dessa visão. E na Assembleia, eu vi aqui na Assembleia de Minas Gerais o tanto que é burocrático o serviço. Porque tem a presidência da Assembleia, que é a mesa diretora, aí embaixo dela tem os diretores gerais, os gerentes, e aí sim as pessoas que lidam com a gente na comunicação. Então é um poder decisório muito grande. Para você soltar uma comunicação é tão difícil, é tão burocrático mesmo, que acaba que o esforço ali do atendimento e da agência é gigante. O case que eu tenho daqui da Assembleia é uma conta de milhões, é uma das maiores contas aqui públicas do Estado, mas é um controle exacerbado por parte do cliente. Ele tem que controlar tudo tem que ser daquela forma. Então a agência ela não pode ser criativa, porque o presidente da Assembleia, que é quem manda, normalmente eles não têm essa visão de comunicação. E por mais que eles tenham um setor de comunicação, tem uma gerência de comunicação, e a gerência de comunicação aqui ela é formada por publicidade e propaganda, assessoria de imprensa, eventos, a parte de digital. Então, a comunicação é separada por seus tópicos, e ainda assim ainda tem um diretor geral dessa comunicação que passa para a presidência. Então, assim, é uma burocracia gigante. É uma coisa que é um case aí que eu estranhei, porque eu já atendi a conta do governo aqui do estado de Minas, que não tem essa dificuldade quanto uma Assembleia Legislativa. Eu acho que é Débora, eu acho que ela até tirou a fotinha, que deve ser ela que atende a conta da Assembleia. Porque, assim, aqui é uma dificuldade. Uma dificuldade. Essa é uma campanha para sair, demorava 2 meses. Legal. O processo do planejamento para até a execução final. Execução para ir para a rua, não é veiculação, não. São 2 meses entre a criação e a aprovação da campanha. Então, uma média aí. Justamente quando eu estou pegando uma conta, esse reporte que a Camila deu para a gente é o que eu tenho que saber entender e dar, ter essa visão. Por que ela é burocrática? Ela tem todos os motivos, ela tem um ênfase no interno, ela é muito controladora, ela é uma empresa governamental, é uma empresa funcional. Entender um pouquinho dessa forma de se reportar engrandece e transmite confiança se vocês passarem a descrever a conta com esses adjetivos e com essa forma de enxergar uma conta que eu estou passando para vocês. Na verdade, eu vejo aqui a Assembleia como um cliente que só quer pagar veículo, sabe? Não está muito preocupado, só quer fazer os acordos lá deles de fechar a boca de certos veículos, sendo bem sincera, do que realmente fazendo uma comunicação eficaz. E os veículos sabem disso, e a gente vê toda essa desgraceira que está acontecendo aí de veículo exagerando ou não, tem toda essa polarização, isso é terrível. Eu já trabalhei na Propeg, eu sei como que é. Bom, alguém tem um exemplo de uma empresa empreendedora que também é normal aparecer? Alguém pode me passar? Eu tenho. Legal. Então, eu tenho um case tanto de colaborativo quanto de empreendedora. De empreendedora, eu tenho uma startup que se chama Vivan, que são vinhos em latas, e que nós fizemos, inclusive, uma negociação de negócio diferente, onde nós somos sócios, tá, da empresa. Que legal. Porque é uma startup, Deixa eu botar minha câmera aqui para vocês me enxergarem. Como ela é a gente resolveu investir e impulsionar o negócio deles. Então, a nossa entrega é um pouco diferente. Como nós somos sócios, nós colocamos a equipe de linha de frente, uma equipe mais sênior. Então, a gente sabe ver que é uma oportunidade para a agência, então a gente já enxerga como uma vaca leiteira naquela matriz, porque depois, futuramente, a gente pode vir a vender esse negócio para uma Ambev da vida, sei eu. Que bacana. Então, ela é uma empresa empreendedora, então a gente cria os projetos com a intenção também de impulsioná-la. E você acha que o conselho de empresa empreendedora vai servir para você e para todo mundo no grupo?
você focar a forma de trabalhar sempre olhando para as novas oportunidades, que é o que você falou. Ela normalmente é rápida para tomar decisão, ela quer ver resultado das ações, e o poder está na mão de um cara ali e dos caras que são do inner circle dele. Bateu? Exato, na verdade o poder ele escuta muito a agência é como se fosse um consultor, não é uma agência de agenciar, ela é um consultor de negócio, é diferente. Isso é mérito de vocês terem, a gente vai falar disso para frente, parabéns. Bacana. E um case que eu tenho colaborativo é a Pileco Nobre, que produz arroz, e nós temos uma forma de participação bem expressiva, porque a gente colabora desde o desenvolvimento de novos produtos, a gente vê oportunidades de, daqui a pouco, fazer um arroz especial, com grãos especiais, enfim, a gente tem essa abertura. Mas eu acho que ela tem uma construção feita ao longo de anos, eu acho. Mas ela tem essa característica de ser uma empresa que se preocupa muito com o interno e acaba olhando pouco para o mercado, porque arroz também é um mercado disputado, né? Como que é? É um mercado, é commodity, né? Mas é uma empresa familiar. Ah, tá. E eu acho que nós construímos uma relação muito próxima. Eu acho que é um caso específico, tá? Porque não é difícil. Justamente por ser uma empresa familiar, poderia ser bem truncado. Mas o marketing acaba usando a agência muito como se fosse um braço direito e esquerdo. Não é é uma relação totalmente, a gente pode provocar novos projetos, eles são bem receptivos. Legal, muito bem. Então, turma, eu acho que tivemos 3 cases aí para ilustrar esse módulo do nosso curso. Case burocrático. Tem mais um? Vamos lá. Isso, eu estava pensando aqui numa possibilidade. Se, por exemplo, poderia ser burocrático e empreendedor ao mesmo tempo, porque eu acho que isso se aplica ao meu cliente aqui, que é público, que é o Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e trabalha sobre aquele, através de saque, né, o governo é saque e empenho, e aqui o Banrisul é só saque, e geralmente é um processo que demora, mas a gente, eventualmente, se precisa, uma campanha sai em uma semana, sabe? Na correria, enfim, não é o ideal, mas sai. Mas a gestão, quando a coisa sai, ela precisa de uma série de burocracias para ser aprovada, ela está preocupada com o mercado, porque muitas vezes, dentro da empresa burocrática, eu tenho áreas, a gente vai falar disso mais para frente, eu tenho áreas inovadoras. Eu posso ter uma empresa que está ali no meião de tudo isso? Até posso, mas, na verdade, essa visão não é para vocês aprenderem a colocar etiqueta nas empresas, mas é para vocês entenderem como elas funcionam e criar estratégias, né? Então, se uma empresa é mais burocrática, mesmo eu tendo uma área que é empreendedora, eu preciso explicar dentro da agência que para fechar um projeto lá precisa de tempo, que não é do jeito que a gente quer, é do jeito que eles querem, porque tem toda uma burocracia. E chefe superior, você precisa me ajudar nesses relacionamentos. Então, é mais para vocês construírem a narrativa de como vocês explicam a empresa para a agência e explicam os negócios dentro da empresa também. Então, pode ser, ela pode estar aqui no meio, pode ser confusa, mas, essencialmente, o que vocês precisam notar é se ela é mais controladora ou mais flexível. Se ela é mais controladora, eu preciso entender quais são a cadeia de comando que controla. Se ela é mais individualista, ela está centralizada na mão de um cara. Se ela é mais burocrática, eu preciso jogar o jogo das regras dessa empresa nas diversas áreas da burocracia, entendeu? Ou era mais... Então é mais para vocês terem uma visão analítica, para vocês saberem construir um negócio ali dentro. Beleza? Beleza. Deixa eu fazer até uma consideração. Eu olhando essa matriz, eu até fico pensando também que o próprio perfil de linha de frente, ele pode se diferenciar também, dependendo do cliente. Pode, a gente vai falar disso. A gente vai... Por enquanto, eu estou olhando para a organização como um ser. E agora eu vou para o indivíduo. Eu vou ensinar vocês a olharem para o indivíduo, para as áreas e para o indivíduo, entendeu? Eu posso ter uma grande empresa, como é a Telefônica, que tem áreas empreendedoras e áreas burocráticas, dependendo do tipo de negócio, né? Então, eu tenho lá a área de e-commerce, de transformação digital.
A diretoria do B2C na Telefônica é bastante desenvolvida. A do B2B já não, ela é mais conservadora. Então você pode, numa mesma organização, orientar e explicar áreas que têm culturas diferentes. Quando a empresa é muito grande, isso acontece. Ok? Vamos nessa? Então tá aqui. Espero que qualquer dúvida vocês voltam e me perguntam. Né? Então, como é a estrutura da empresa que você trabalha ou que você atende? E uma agência de propaganda, fazendo um recap para aqueles que são nascidos no digital com os que vêm do off. Uma empresa de propaganda. Eu vou depois mandar o link desse vídeo que eu não vou passar agora. Mas, na verdade, eu acho que dá para passar o visual aqui. Vamos lá. Então, a história da propaganda em 60 segundos, ele mostra lá o primeiro anúncio em jornal, foi em 1700, depois o advento do out of home, depois a primeira agência de publicidade, aí aparece as campanhas de brand, quando elas surgiram, em 1900, depois chegou o rádio, criou uma mídia nova, em 1920, 20 anos depois mais 20 anos, chegou a televisão, o primeiro comercial de televisão, depois chegaram os focus group, os infomerciais, a grande propaganda na internet dos sapos, os virais na internet, aí chegou a América Online, os mecanismos de busca, e aí os mecanismos de busca começaram a aprender sobre o consumidor, a obter informações do consumidor, produzir anúncios relevantes, interação nas redes sociais e, enfim, em 60 segundos, toda uma história, né? Então, você vê que esse crescimento exponencial do negócio, ele produziu um modelo tipicamente funcional para as agências, aonde eu tenho os grandes marqueteiros, os grandes publicitários ali na presidência, e como era o momento de se trazer com grandes contas. A gente vê muito histórias das agências naquele seriado que chama... me escapou agora o nome do seriado. Bom, eu vou lembrar já já. É uma história que fala só sobre marketing. Então, os grandes marqueteiros, os grandes publicitários traziam os clientes. E uma agência de propaganda tradicional tem uma área financeira, que é uma das áreas, por incrível que pareça, mais importantes e menos glamurosas da agência, porque o cliente contrata a gente não só para entregar campanhas, mas para a gente resolver toda a contratação de veículos e parceiros para eles também. Eu tenho a área de atendimento, eu tenho a área de criação, a área de mídia, a área de produção. E lá dentro da produção tradicional das agências de publicidade, eu tenho lá os assistentes de gráfica, os assistentes de TI, o carinha da TI, e essa área foi evoluindo e splitou com o advento da internet. Aí eu criei uma área de internet que hoje está em toda a agência. Eu tenho tráfego, rádio e televisão, e a área de planejamento e prospecção de negócios e pesquisa, sempre ligado ao presidente para gerar novos negócios. Então, o propósito primário de uma agência de propaganda é planejar, preparar e colocar na mídia as mensagens publicitárias dos clientes de acordo com as diretrizes de um plano estratégico de marketing que o cliente faz. E quando o meu cliente não sabe planejar marketing, etc., ótimo, adoro clientes que não sabem nada, porque é o nosso papel, como disse a Renata, de se tornar consultores para o cliente, né? E a agência digital? Qual que é a diferença da agência digital no objetivo para uma agência de propaganda? A agência digital tem o propósito também de planejar, desenvolver e colocar nas mídias digitais as mensagens publicitárias dos clientes, de acordo com diretrizes de um plano estratégico, igualzinho de marketing, só que ele vai monitorar os resultados. Então, a grande diferença é que aqui a publicidade era feita e colocado no ar. E o trabalho, quando a
propaganda subia para o canal de televisão, ia para o jornal ou para o rádio, acabava. Aqui, o trabalho começa quando a propaganda vai para o ar, porque eu tenho que mensurar os resultados dessa campanha. Logicamente, hoje, cada vez mais, falar em agência off e agência on não é legal, porque as agências de publicidade e propaganda, devem se antenar com todos os meios, né? Entender que tipo de mensagem eu ponho em cada meio. Então, eu tenho as agências 360 também. Mas o interessante é que a evolução, lembra que eu falei da administração funcional por projetos e matricial, que agências aqui em São Paulo, como o OGV, como o FBIS, como agências que trouxeram bem o digital, elas estão trabalhando de maneira matricial. Elas continuam tendo a área de finanças, a área de negócios, a área de operações. A área de negócios é onde estão os atendimentos e os novos negócios. A área de operação onde estão os gerentes de projeto. Então se destina uma dupla, que é a que expande os negócios, o atendimento, e a que entrega os negócios, a de operações, que é um gerente de projeto, que vai receber uma equipe que vai obedecer o que fazer e quando fazer para a área de negócios de operações e como fazer para os seus superiores funcionais, né? E aí eu tenho várias equipes. E esse cara esse cliente, quando cai fora, esse cara volta para a área dele, esperando que se forme uma nova equipe por um novo projeto. Então, saber trabalhar esse tipo de administração requer muita vontade dos líderes da agência, entendimento de administração, porque senão as agências tendem a trabalhar de maneira funcional, criando áreas de projeto menos empoderadas, vamos dizer assim, e que os projetos digitais saem de maneira difícil ali. Aí eu levantei para vocês uma coisa: a agência tradicional vive dos FIIs da conta, vive dos FIIs do que ela produz para o cliente, né, e vive das comissões de mídia. E uma agência digital tem uma característica diferente porque ela entrega outros tipos de produto. Às vezes ela se confunde meio com a produtora, porque uma agência digital, ela faz planejamento e desenvolvimento. Ela faz pesquisa online, ela produz conteúdos, ela planeja esses conteúdos, ela produz sites, intranets, hot sites, landing pages, ela faz benchmarking com cliente, com desktop research, com pesquisa no computador, ela faz otimização para mecanismo de busca, marketing no mecanismo de busca, ela desenvolve apps. E o grande negócio da agência digital é que quando eu desenvolvo essas plataformas, eu preciso monitorar e gerir essas plataformas. Então, eu posso monitorar e gerir o quê? Conteúdos, os sites que eu vendi, a governança dos ativos na web, redes sociais, sites, blogs. Eu posso promover campanhas online, presença social, eu posso dar manutenção para o SAC 2.0. Eu tenho a parte de experiência do usuário, que é arquitetura de informação, com várias técnicas, card sorting, sites acessíveis para portadores de deficiência, arquitetura de informação, design responsivo, e eu tenho também uma área de inteligência de negócio, que produz relatórios baseados no Web Analytics e outros softwares de coleta de dados. Então, um escopo de uma agência digital, em nível de serviço, dá muito mais trabalho e é muito mais abrangente. É claro que eu posso ser uma agência 360 e terceirizar essas áreas, essas perninhas, mas eu vou precisar sempre ter uma boa área de operação. Então, uma das coisas que eu coloquei para vocês no Facebook, lá no nosso grupo, é a tabela do Sinapro. Recentemente eu coloquei a de 2019 lá para vocês. Ali na tabela do Sinapro, para quem está vindo do universo do off, dá para ver como é a vida e os negócios que geram uma agência digital. Então, um website, um hot site, cobrar planejamento, o preço hora homem, mais ou menos, de referência aí no Brasil, de atendimento, gestão e criação. Então, resumindo, turma, uma agência digital, uma agência tradicional offline, ela produz campanhas publicitárias, planejamento, produção e faz a criação.
e vive de FIIs, de BVs, às vezes, em algumas práticas no Brasil, e de comissão sobre a mídia comprada. A FIIs de produção, né? As agências digitais ainda entregam serviços que podem ser pontuais. Então, eu posso fazer só um site, eu não preciso ter conta. Se o projeto é grande e me interessa, paga a minha hora, homem, eu faço só um site. Eu faço business intelligence, eu faço presença em rede social, desde a colocação do cliente na rede social, geração de conteúdo e monitoramento do engajamento das redes sociais. Eu desenvolvo plataformas de todos os tipos, aplicativos mobile, ou agencio isso, e eu cuido da sua performance das suas campanhas. E também eu tenho que fazer campanha publicitária, planejamento, produção e criação. Aí eu pergunto, agora pausa para a interação. Quem é o entrante? Porque as agências digitais foram entrantes no mercado das agências tradicionais. Hoje existe um entrante que está roubando o cliente das grandes agências tradicionais que possuem estruturas digitais. A minha pergunta é, quem são esses caras? Vocês sabem me dizer? Que é para eles que a gente tem que olhar agora. Alguém arrisca? Então, são as consultorias. As grandes consultorias, como a Accenture, a McKinsey, entre outras, estão montando e pegando do mercado pessoas de agência digital, grandes publicitários, e junto com os seus tradicionais consultores, que têm um diferencial que as agências não têm, e isso impacta muito no atendimento. Estes consultores, eles têm métodos para fazer benchmark, métodos para ideação, design thinking, e eles têm principalmente métodos para mapeamento de processo. E as grandes consultorias, por lidarem com grandes orçamentos de grandes multinacionais, têm tecnologia para acelerar a transformação digital. Lembra que eu falei da complexidade da transformação digital? E eu falei que transformação digital impacta em processo, em cultura organizacional, em tecnologia. Os consultores estão acostumados a ter essa visão clínica que eu apresentei para vocês sobre os tipos de empresas, como mapear os seus processos. E as consultorias também estão antenadas que é necessário flexibilizar um modelo de negócio. Então, uma agência de publicidade tradicional cobra o FII e cobra o percentual de gestão das coisas, do plano de mídia, da execução da mídia, né, dos parceiros, etc. A agência digital ainda tem os projetos pontuais que ela cobra ali, com começo, meio e fim. As consultorias, olha só o que elas fazem. Elas analisam o processo. Elas falam, olha, com esse, por exemplo, vou falar um caso real. Uma consultoria numa grande multinacional, ela falou assim, ó, eu quero entrar na tua concorrência de e-commerce com as agências. Eu vou apresentar um modelo de negócio disruptivo, que eu acho que você vai gostar. Eu vou analisar todo o teu processo, toda a tua cadeia de logística. Eu vou analisar como chega o pedido, como faz a reposição do estoque. E aí eu vou juntar isso com a minha análise de como está sendo a tua compra de mídia digital. Eu vou analisar também como a tua loja converte, o teu site, a tua loja online converte. E aí eu vou fazer esse diagnóstico. E aí no diagnóstico eu cheguei à conclusão que a tua operação custa R$1 milhão. Se eu reduzir a tua operação para 500 mil, eu quero mensalmente, se eu conseguir te dar um resumo, uma economia no processo, em que eu te dou uma economia de 500 mil, se eu atingir essa meta, eu quero 200 mil, ou seja, você vai economizar 300 mil, eu fico com 200 do que você economizou. Se eu não atingir essa meta, você vai me pagar esse fizinho
que só banca a minha hora homem. Então, o modelo de negócio dele é um modelo ligado ao sucesso da nova estrutura de processo que ele vai implantar, com todo o aparato de tecnologia e com a comunicação também. Então, algumas concorrências que eu acompanhei no mercado que envolviam toda essa análise de processo, porque um e-commerce, tudo precisa funcionar bem. Para eu pegar a verba publicitária de um e-commerce, eu preciso anunciar direito com performance, a loja precisa estar com a melhor usabilidade, os meios de pagamento precisam estar funcionando, as soluções antifraude precisam estar funcionando, e aí, quando eu recebo a compra, isso cai na minha loja, as áreas de logística precisam estar tudo integrado. Então, eu vou olhar isso tudo para você, e as agências não conseguem, porque não tem esse olhar consultivo. Isso é alguma das coisas que eu estou tentando desenvolver aqui com vocês. Alguma dúvida, turma? Ficou claro o entrante consultoria para vocês? Ótimo. Então vamos em frente. Então, fazendo um resumo, o que o atendimento precisa entender é que nesse processo de vender a comunicação no meio digital, existe o funil da mídia. O funil da mídia, existem excelentes cursos na São Paulo Digital School para mostrarem isso a fundo para vocês. Eu tenho o que eu invisto no topo de funil, que é branding, que gera tráfego para o site, para o e-commerce. Eu tenho o meio do funil, que são os conteúdos relevantes que eu contei para vocês. E eu tenho a base do funil, que são as ações de call to action, de conversão, para gerar tráfego, para gerar compra, para gerar lead. Então, isso é uma das coisas que uma agência precisa analisar. A outra parte é o que acontece na plataforma digital. O que acontece no site, o que acontece na rede social. Ele entrou na minha home, ele viu o meu serviço, ele entrou em contato ou comprou um produto. Então, o Analytics, o Google Analytics está gerando, o Power BI está gerando esses relatórios. Então, eu junto o relatório de mídia com o relatório do website, e aí o que acontece dentro da empresa. A empresa tem um CRM de vendas, ela gera lead, ela gera pipeline, ela gera proposta comercial. Eu como agência, estou entregando o lead, mas o cara não está me pagando porque a equipe dele é ruim. A agência participa dessa discussão. A equipe comercial, amanhã eu vou ter uma reunião assim com o cliente, porque eu estou gerando inscrições para o meu cliente e ele não está gerando matrícula nenhuma. E aí eu exigi, eu corro o risco de perder esse cliente, que eles colocassem o saque, a secretaria e o marketing para a gente discutir junto o que está acontecendo lá dentro, que eu estou gerando 3 mil inscrições e isso não está convertendo nem 5% dessas inscrições. Quando que o patamar igual no ano passado era 30%, 40% de conversões, de inscrições para matrículas. Então, para o atendimento, participar dessas 3 etapas que tem a jornada do consumidor na mídia, no meu receptivo e o registro do consumidor dentro da estrutura interna. As consultorias, elas entram aqui e elas ajudam a otimizar tudo isso daqui, né? Então, esse está um resumão do que eu falei, e as consultorias pegam os processos internos, elas já estavam fazendo isso. Então, elas passaram a fazer isso aqui em cima também, trazendo grandes publicitários e verticais do marketing digital. E aqui tenho todos os estudos comparativos que eu mostro, comparando um período contra o outro, que é para você, por exemplo, aqui é um exemplo que eu fazia de um relatório de e-commerce. Eu preciso ficar olhando, comparando num período que pode ser ano contra ano, mês contra mês, semana contra semana, aonde na jornada dos usuários no website estão os gaps que eu preciso trabalhar, fazer teste AB, verificar a jornada do usuário, etc. Tal. Então, o atendimento da agência que integra o on e o off precisa se acostumar com essas métricas de mídia digital, precisa ajudar. É claro que você não vai fazer isso, você vai ter um cara de mídia, mas você precisa ter um conhecimento mais genérico, talvez, mas um conhecimento desses universos aqui.
E mesmo porque, se você olhar esse gráfico do TGI aqui, do TGI, né, você vê que hoje o nosso consumidor, ele é digital quase o dia inteiro. Ó. Ele só perde para a televisão em audiência após as 17 horas, em que ele chega em casa do trabalho, a televisão encontra grande audiência aqui. Mas quando de manhãzinha ele acorda, ele pega, ele liga, ele vê a internet, ele olha o Facebook, ele olha o jornalzinho ali, né? Eu tenho aqui o out of home, né? Quando que ele tem uma importância grande ainda quando o cidadão está no ônibus, no carro, no trânsito, impactando ele. Agora, como vocês disseram, com o Covid, a gente parou de ir para o trabalho, então o out of home deve ter despencado a compra de out of home. Enfim, esse é o dia a dia também do atendimento, lidar com esses dados, né? Aqui, de criar as personas, entender a jornada do consumidor e saber quais são os veículos apropriados. Isso entrou no dia a dia de qualquer agência e potencializou no mercado uma figura rara para se alguém tem filho, ou primo, ou parente, e fala o que eu vou estudar, seja um analista de BI, que hoje você vai arranjar muitos empregos. Todo mundo precisa de analista de BI, que é aquele cara que, mais do que dados, tem uma visão estatística e consegue montar com os dados histórias que façam sentidos baseados em dados e fatos e que deem bons insights para as lideranças dos clientes e da agência, né? E aí entra outra coisa importante nesse cenário, que é você saber separar métricas de KPIs, ou de indicadores, né, nessa história toda. Né, quando eu falo de métricas, são aqueles valores que todo site tem. Né, então, o volume de acesso ao site são métricas. Agora, os indicadores são aquelas coisas, o custo por inscrição, custo por lead, custo por aquisição, qual que é o ticket médio, são indicadores que eu ponho para mensurar, ok? Bom, paramos esse bloco por aqui, temos ainda mais 20 minutos de aula. Querem fazer alguma pergunta? Deixa eu ver, espera um pouquinho aqui, deixa eu entrar aqui para ver vossas mãozinhas. Tá tudo bem? Vamos em frente? Ou alguém quer fazer uma pergunta, alguma dúvida? Já todo mundo com a cabeça explodindo já. Vamos em frente? Maria Fernanda, Camila, vamos em frente. Roberta, ok, vamos em frente. Ótimo, adorei essas mãozinhas. Bom, turma, então agora que a gente trabalhou o entendimento de vocês das organizações e do momento do mercado de agência de publicidade, agência ON e consultoria entrando na parada, uma das coisas que a gente precisa ter é inteligência emocional. Nesse curso, eu trago algumas técnicas que são super fáceis para vocês passarem a abrir a empatia de vocês e perceberem aí como é que são os clientes. Né? Eu achei até, dei a sorte desse GIF aí, porque não rolou empatia, rolou aí um desencontro, né, no meu videozinho. Então, a primeira coisa que um atendimento tem são as contas ou os grupos de contas. Então, é uma conta publicitária, onde vão estar as pessoas lá dentro, são contas que são atendidas pelas agências, e o teu papel é facilitar os contatos dessa empresa, é permitir maior atenção dos profissionais da empresa que contratou a agência para o core business, para eles trabalharem no core business deles. Então, como eu disse aqui, a agência de propaganda ela é remunerada justamente por isso. Por o agenciamento da mídia, por falar com os fornecedores, etc. Assim, né? Então, com relação aos serviços de produção, agência remunerada, na verdade, eu coloquei esses slides, deviam ter vindo antes daquela apresentação lá, a gente já conversou sobre tudo isso. Né? Aqui, o papel do gerente de marketing é fazer o planejamento de marketing, o gerente comercial e novos negócios da agência
eu reformatei esse curso há pouco tempo, isso devia aparecer um pouquinho antes. Então, o formato do comercial e de novos negócios, um atendimento não pode ser novos negócios, buscar novas contas, que isso é job de hunter, e o hunter está sempre procurando novos clientes, ele não pode atender projeto para ele performar bem. E o gerente de conta, sim, é o farmer. E aí, o mais importante, aqui está o grande gancho para o atendimento, é a relação interpessoal. Então, a atividade fundamental ao gerenciamento de contas é se relacionar com as pessoas. Então, você vai, como eu disse anteriormente, vai falar com o cliente, vai falar com o teu com a tua criação, com o teu planejamento, com os prestadores de serviços, e você é o responsável por criar uma percepção positiva da experiência entre a agência e o cliente. E é você que vai ditar o avanço e o progresso dessa relação. E pode ser você também o culpado por estagnar ou por não controlar agressões ou alienações. E eu vou ensinar vocês a olharem para tudo isso daqui. Se um gestor de contas ele não se posiciona no lugar certo e ele não estabelece um vínculo entre o cliente e a agência como positivo, vai ser difícil gerar novos negócios. Então a gente está ali no meio, as coisas passam pela gente. O nosso papel é muito importante e é fundamental para a agência. Então as dicas do interpessoal para você ter uma relação de compreensão mútua e de todo devido, é você entender que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem uma personalidade própria. Cada pessoa tem uma origem de um bairro, de uma cultura, de um país. Aqui em São Paulo a gente recebe pessoas de todas as regiões. Vêm trabalhar com a gente, são clientes, são colegas de trabalho. Então, é uma das coisas que eu já falei nesse curso e no curso de gestão de projetos, a gente sempre gera alguma revolta. Tenha o mesmo cuidado que você tem no LinkedIn com as coisas que você publica no Instagram e no Facebook. Aí as pessoas me falam, não, mas o Facebook é o meu espaço, o Instagram é o teu espaço. Tudo bem, você pode pensar assim, mas as outras pessoas, os seus clientes, o RH das empresas, os seus colegas, não pensam assim. Então para você desenvolver uma dinâmica positiva no atendimento, você precisa ter uma personalidade isenta. O que quer dizer isenta? Eu não demonstro preferência nem por um cliente A, nem pelo cliente B, eu não demonstro preferência pela equipe de mídia, nem pela de criação, eu sou uma pessoa, eu estou aqui para a gente entregar bons negócios e crescer junto, né? E ela também, você tem que ver que as pessoas, elas têm diferenças psicológicas. Eu vou fechar esse nosso momento aqui, nos últimos 10 minutos, com uma brincadeira com vocês, que normalmente eu faço em classe, as pessoas gostam, essas necessidades sociais, estilos e formas diferentes de ver o mundo. Tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que são mais emocionais, tem pessoas que são expansivas, tem pessoas que são introspectivas. E eu, atendimento publicitário, tenho que ter o sexto olho, a percepção muito aguçada para isso. As relações interpessoais, elas são uma disposição sua de estar aberto para aceitar o outro, para desenvolver essa empatia. E você sai do jogo da primeira pessoa, lembra do tabuleiro de xadrez? Eu não vou me sentir uma peça, eu vou ser o jogador do jogo. Então eu tenho que ter um olhar de terceira pessoa, de fora do tabuleiro, observando as regras da corporação, a missão, a visão, os valores, olhando para as pessoas, né? Olhando para as pessoas para como elas são, não como eu quero que elas sejam. Então, algumas diquinhas, regrinhas de bolo aqui, sempre tratar as pessoas pelo nome, olhar diretamente nos olhos, né? Sem ser intimidador, sempre dar ouvido. Eu já fui com alguns atendimentos em clientes que o atendimento sentou na frente do cliente, falou 1 hora sem perguntar o que o cliente queria, vendendo a agência, né? Eu preciso ouvir. E eu preciso sempre exercitar a empatia, a terceira pessoa, se colocar no lugar do outro. Eu preciso evitar qualquer tipo de preconceito,
hoje existe muito tensão na discussão política. Eu recomendo que vocês, como atendimento, se vocês quiserem isenção e respeito de todo mundo, que não entrem na polarização política, nem no Face, nem no Instagram, nem em lugar nenhum. Deixa a tua opinião, você discute pessoalmente com quem está afim de conversar, porque tem muita gente que não está nem afim de discutir posicionamento, então não vale a pena discutir. A gente deve ter segurança, inspirar confiança, ser receptivo para o feedback do cliente, do meu chefe, da minha equipe, mas a gente vai aprender a organizar esse feedback e, principalmente, ter equilíbrio emocional. Eu vou dar umas dicas boas disso aqui para vocês. Então, a era industrial dos nossos pais, para mim, é do meu pai e do meu avô. Para vocês, podem ser até um pouquinho, para quem está novinho aí. Mas a era industrial, ela foi uma época que produziu medo de errar em uma competição muito agressiva. Existem muitas empresas assim ainda no meio, mas elas estão perdendo competitividade. Então, o mindset da era industrial é aquela pessoa que fala: eu já sei tudo o que eu preciso, eu não nasci com esse dom mesmo, então eu não vou estudar esse negócio de internet aí. Se for difícil eu desisto, eu não tenho tempo para isso, não me dou tempo, as minhas habilidades não são essas, eu tenho outro dom, eu me comparo com os outros e por isso eu só fico me comparando com os que estão fazendo sucesso, eu não busco o meu espaço, se eu ficar pedindo ajuda das pessoas vão achar que eu não sei nada, eu vejo sucesso alheio, o cara está se dando bem é porque eu vou me dar mal, eu me esquivo de crítica, eu não aceito crítica, eu tenho medo de fracassar, por isso eu nem tento, eu culpo sempre as pessoas, a cultura da empresa, as circunstâncias, e nunca faço um autoconhecimento, né? E isso está sendo substituído nessa cultura de inovação, de transformação digital, por pessoas que gostam de aprender o tempo todo. Gente, tem um monte de curso gratuito que ensina tudo na internet. Eu mesmo já fiz uns 5 nessa quarentena. Eu posso fazer qualquer coisa, desde que eu tenha o tempo que ele teve para aprender, e desde que você me dê a oportunidade. Se eu errar, eu tento de novo, eu aprendo e eu acerto. E sempre que eu erro, eu corrijo rapidamente. Eu gosto de receber sempre coisas novas, desafiadoras. Eu dou um jeito, eu chamo gente, eu tento coisas novas, eu peço ajuda quando eu não sei, eu tenho foco, eu sei o que eu preciso estudar para eu me desenvolver, eu peço sempre a ajuda que eu preciso, eu celebro o sucesso da equipe, eu acho legal quando as pessoas ganham, ou quando alguém ganha um prêmio, ou quando entrega um projeto, eu aprendo com as críticas, porque na época de inovação, eu vou errar, eu vou tentar, então eu preciso ser aberto às críticas. Eu preciso escutar, abrir os receptores. O fracasso é o primeiro passo do sucesso. Só erra quem está tentando. Eu sou responsável. Como eu disse no começo, na administração moderna, eu tenho as minhas metas. Eu vou ajudar a minha empresa a traçar essas metas se ela não sabe trazer. Eu vou acordar essas metas. Enfim, o atendimento é visceral, que precisam ser pessoas boas de relacionamento. Elas precisam, para ter bom relacionamento, empatia. E para você ser uma pessoa boa de relacionamento, você precisa ser uma pessoa consciente. Né? Olha só que interessante. Né? O que é uma pessoa consciente? É uma pessoa... uma definição bacana que eu achei na internet. A consciência é uma qualidade da sua mente, que considera abranger qualificações tais como subjetividade, autoconsciência, senciência, sapiência e a capacidade de perceber a relação entre si e um ambiente. Olha só que legal para o atendimento. Eu percebo a minha relação com o ambiente, com as pessoas e com os sinais. Não é disso que a gente está falando até agora, abrindo muitas variáveis de administração, e agora variáveis de contexto do que está acontecendo hoje, agora variáveis para entender as pessoas. E um assunto muito pesquisado na filosofia da mente. A mente não é o cérebro, órgão cérebro, né? Ela é pesquisado na psicologia, na neurologia, na ciência cognitiva. Enfim,
Você é consciente quando você observa subjetividade, que é como o espaço íntimo do indivíduo, ou seja, como ele instala sua opinião sobre as coisas, sobre o mundo interno ou sobre o mundo externo. O que é subjetivo? Se vocês perceberem, a gente está se conhecendo virtualmente. Cada uma de vocês tem uma opinião diferente sobre o Alexandre. Então eu posso dizer que subjetivamente existem vários Alexandres sendo percebidos aqui na sala. E quando eu tenho no cliente, a percepção do cliente é subjetiva sobre mim. Ela está muito atenta ao que o cliente está captando da minha postura, da minha isenção, das minhas atitudes, do meu conhecimento. Então é por isso, por causa da subjetividade, que existem percepções diferentes. Aquela pessoa que você não gosta, existem muitas pessoas que gostam, né? Então a gente, como atendimento, a gente tem que estar atentão a essas percepções subjetivas e entender que as pessoas têm interpretações diferentes. E até mesmo nas terapias avançadas hoje se está voltando a usar a hipnose, porque muitas vezes você ressignificando uma percepção subjetiva, você muda a tua opinião sobre as coisas e produzem resultados diferentes no dia a dia. A autoconsciência é a tua característica lógica, a consciência de ser. Eu sou o Alexandre, né? Eu tenho as minhas características. A senciência é a tua capacidade de perceber sentimentos. Vocês já perceberam que normalmente as pessoas que têm doença mental, elas não têm essa capacidade de saber que isso magoa, que isso dói, que isso tal. Então, o sexto sentido para o atendimento, que é a sua senciência, a tua sensação, a tua captação de todos esses sinais subjetivos e a tua empatia de perceber os sentimentos dos outros são importantes. E, por fim, a sapiência, que é a tua condição de aprender e ir crescendo essa bolha chamada consciência, que são os seus conhecimentos. Ou, às vezes, porque você estudou, ou por tentativa e erro, mas não importa. O conhecimento vai se acumulando. E tudo isso é consciência, né? Ou seja, a gente, turma, precisa olhar para a carreira de atendimento publicitário como um excelente laboratório para o teu crescimento pessoal, porque vocês todas são muito corajosas de escolherem estar numa posição no qual nós somos testados o tempo todo pelo cliente, pela equipe, pelo patrão. Eu vou te dizer, viu, todo mundo guerreiro aqui, porque e eu vou levar vantagem nesse jogo a partir do momento que eu cresço a minha bolha, que chama consciência, com todas essas características, e que eu cresça de conhecimento também. E para fechar a noite de hoje, nós temos mais 5 minutinhos para eu explicar isso daqui, recomendar essa literatura, que foi uma grande ferramenta que me ajudou muito na carreira. Para quem se antena aí com as coisas mais espiritualistas ou esotéricas, vai parecer que são os chakras. Eu não sei se todas vocês conhecem, mas eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar disso. Mas não são os chakras. Isso pode ser um formulário. O inventor dessa técnica é um filósofo metafísico russo, já falecido, contemporâneo, um pouquinho depois do Freud e do Jung, chamado P.D. Ouspensky. E ele não escreveu nenhum livro, na verdade. Ele era um palestrante e os seguidores do Ouspensky escreveram um livro dele que chama O Quarto Caminho. Se vocês se interessarem por esse livro, eu mando para vocês depois o PDF aí que eu tenho. Mas é um livro que eu adorei. Você tem que comprar, quem vai adorar. Então, o que ele me ensinou? Ele me ensinou a primeiro olhar para mim. E começar a olhar que a gente é muito pouco consciente. Ser consciente é você estar num estado de alerta, observando tudo e todas as reações. É você dirigir no teu carro e quando alguém te fecha, você chegar a uma conclusão empática que aquele cara está com mais pressa que você. É você estar na empresa no dia a dia
e ver uma pessoa sacaneando a outra e você entender os motivos ou não se deixar abalar por uma ofensa ou por um estilo de cliente que é mais, que te pressiona, etc. Então, o Ouspensky fala, nós somos muito poucos conscientes, e mais do que isso, nós temos alguns eus. Eu me comporto de um jeito na minha família, com meu marido, eu me comporto de outro jeito quando eu saio com as minhas amigas, de outro jeito quando eu vou visitar os meus pais. Então, eu tenho diversos comportamentos que flutuam, mais emocionais, ou mais intelectuais, ou mais alerta, menos alerta, de acordo com a roda social. Então, a primeira crítica que ele faz, e é bacana eu falar isso antes de vocês dormirem, para vocês dormirem pensando, é a pergunta, qual é o meu eu central? Tem pessoas que têm facilidade, que elas são mais monolíticas, elas já amadureceram um eu central. Tem pessoas que flutuam mais por múltiplos eu. Mas qual é o eu que eu quero ser? Porque nós somos máquinas configuráveis em relação à consciência. Eu posso ser o que eu quiser, desde que eu desenhe o caminho para ser aquilo lá. Eu posso ser o melhor atendimento do Brasil. Eu posso ser o melhor atendimento da agência, né? E aí o Ouspensky ensina também que além de você eleger o teu eu central, que para você testar a tua concentração e a tua paciência e todo o teu estado de alerta, o teu estado consciente, estou aqui agora, nada me afeta e eu vou sempre estar atento às coisas que acontecem, que você deve se observar com 4 centros. Então imagina o centro intelectual, o centro das emoções, um centro mecânico, que é aquele centro que produz as reações mecânicas, e um centro instintivo. O centro instintivo é aquele da respiração, da batida do coração, de tudo que você não precisa pensar, que é feito automaticamente. E aí ele faz uma primeira pergunta. O teu centro intelectual é uma válvula. Ele fala assim, você, no centro intelectual, pode ter influências A e influências B. As influências A são as distrações, né? Eu vejo novela, eu vejo jogo de futebol, eu vejo uma série de ficção, eu leio um livro de ficção, eu estou me distraindo. Vamos chamar de profanos, vai? Eu gosto dessa palavra profano para explicar isso. E o centro, e o seu centro intelectual, ele pode estar nas influências B, que é filosofia, matemática, espiritualidade, administração, e é tudo aquilo que aumenta a sua sapiência, né, que nem a gente viu ali. E ele pergunta, esse teu centro intelectual, ele está positivo ou negativo? Depende da resposta de quais são as suas influências, né? Eu posso estar mais buscando explicações intelectuais ou menos buscando explicações intelectuais. Eu posso estar motivado com a minha análise intelectual ou desmotivado com a vida de como eu entendo a vida. Então eu posso estar positivado ou negativado intelectualmente. Então eu vou dar um exemplo. E vocês vão entender essa bolinha do lado aí. Mecânico, emocional e intelectual. Cada um desses centros, além de ser positivo ou negativo, o centro intelectual, por exemplo, ele pode estar no mecânico, no emocional e no intelectual. Eu chamo de intelectual no mecânico, intelectual emocional e intelectual no intelectual. Então, uma pessoa que saiu do filme do Charlie Chaplin apertando parafuso, ela está no mecânico, o intelectual dela está no mecânico. Ela faz uma função, ela não cria nada, ela só repete as mesmas coisas todo dia. Como que a gente vai criar novos negócios? Como que a gente vai criar novas oportunidades se eu, intelectualmente, sou mecânico, sou uma maquininha de repetir? E aí eu fico tão no mecânico que eu fico negativado e o meu tesão de fazer as coisas vai para o saco, né? Mas esse ser ali, o Charlie Chaplin, saiu do filme apertando parafuso e no caminho
ele encontrou um líder religioso, um time de futebol, ou até mesmo, como acontece no filme, ele encontrou lá um grande ditador que inflamou ele, que disse que o alemão é superior, etc., ou que o padre, o pastor, o guru, o pai de santo falou que o caminho de Jesus, e sem você estudar muito sobre as coisas, você comprou, você emocionalmente se posicionou porque alguém te deu um argumento que te incendiou. Agora eu consigo, quando eu estou emocionalmente, ou pode ser até mesmo um namorado, uma namorada, estou emocionalmente positivado, eu vou fazer as minhas atividades mecânicas muito com mais vontade. Mas aí você foi fazer o curso do Alexandre ou leu um livro e que falou que você precisa estar sempre alerta, observar as pessoas, ter uma visão na terceira pessoa, conhecer um pouco de PNL, conhecer um pouco de inteligência emocional, e você passou a entender que a tua atitude intelectual influencia o próximo e o resultado positivo. Você já está usando o centro intelectual no intelectual. Você foi evoluindo. E quando isso acontece, turma, qual centro é o mais rápido? O centro mais rápido desses 4 é o instintivo. Eu não preciso pensar para respirar. Quando eu sou uma pessoa mecânica e negativada, os desafios do mundo produzem... Eu não uso o intelectual, então eu jogo para o centro de baixo. Eu reajo emocionalmente. Então, quando eu não tenho consciência intelectual para reagir a uma agressão de um terceiro, e toda a reação é negativa, né? Quando alguém me agride, se eu não tenho consciência, eu devolvo a agressão, eu vou reagir sempre emocionalmente. Isso não vai ser bom para o meu controle como atendimento publicitário, porque o cliente vai me pressionar, o cara da criação vai me xingar, o meu chefe vai me pressionar. Então, eu preciso entender que quando eu não reajo conscientemente, intelectualmente, e não tenho técnicas para isso, eu vou sobrecarregar o meu centro emocional. Que se ele ficar negativado, ele vai sobrecarregar o meu corpo, os mecânicos, as partes mecânicas do meu corpo, e se prejudicar, eu vou para o instintivo, vão se desenvolver aí doenças e ansiedade, depressão e etc. Então eu não tenho opção, estando no atendimento, eu preciso buscar esse caminho do intelectual. Um exemplo de pessoas que dominam o intelectual, que têm influência sobre o emocional, mecânico e instintivo, né? Pessoas que dominam isso, um yogi, por exemplo, consegue ficar meditando sem comer 30 dias. Ele tem uma capacidade de controle intelectual que anula o emocional, que controla o mecânico para não gastar energia, e ele consegue viver com pouco alimento muito tempo, controlando o sistema instintivo. Uma pessoa com habilidade intelectual no mecânico, Gustavo Kirten, os grandes atletas. Uma pessoa com capacidade emocional e intelectual, um ator que faz você chorar, ele produz as emoções que ele quer que você sinta, né? E então, esse é um fechamento do nosso curso hoje. Eu espero que vocês pensem nisso. Amanhã a gente continua falando sobre o que é o nexialista. Olha aqui, vou deixar isso no ar aí para vocês. E agora eu só queria que vocês me disserem o que vocês acharam dessa parte de consciência e dessa ferramenta do Ouspensky sobre os 4 centros para serem observados. Me digam, por favor, abram os microfones, 5 minutos de papo antes da gente ir para a cama. Fiquei curiosíssima, queria, se puder disponibilizar logo o PDF. Vamos fazer PNL também. Legal. Achei muito profundo. Oi? Achei muito profundo. Legal, né? Mas não dá para ver essa ferramenta no dia a dia, turma. O quanto a gente é mecânico no dia a dia e reativo.
O quanto... Tem que fazer essa parte de novo amanhã no começo da aula, porque Tá agora bom. já assim, ó, já tô aqui, ó. Eu começo. Eu prometo que eu começo. O quanto que a gente já perdeu na vida porque a gente já reagiu emocionalmente. E o quanto que a nossa posição, a gente é testado o tempo todo para isso, né? Então essa é uma ferramenta que eu achei que organizou as coisas para mim. Então quando eu olho para mim, eu falo assim, Ale, tá acontecendo um inferno na tua vida. Por que você reagiu emocionalmente desse jeito? Quais são as suas inseguranças que te fizeram dar esse piti? Né? Porque por trás dessas inseguranças tem uma lição. E a consciência, a sapiência, é a pessoa que reconhece que aquele... E até é engraçado, porque quando uma pessoa aparece na tua vida, eu tinha uma época que eu tinha problema com mulheres de 45 anos. Eu mudava de emprego, estava lá uma mulher com cara de novo, e aí eu fui ver qual que é o desafio dessa mulher de 45 anos para mim, e eu fui entender que eram os problemas meus com a minha mãe, que eu estava transferindo no trabalho aqueles problemas. Então, eu acho que a gente, com a posição de atendimento, a gente precisa estar na terceira pessoa, olhando que cada pessoa tem uma leitura subjetiva minha, e que eu posso... Sempre aparece uma pessoa chata, e eu tenho um poder interior de ressignificar essa pessoa, não tenho? Eu tenho esse poder. Eu posso transformar uma pessoa chata, ela tem uma metade cheia, não é possível que no meu caminho... Então amanhã a gente vai ver os tipos de cliente, qual é o desafio do cliente pragmático, qual é o desafio do cliente analítico, qual é o desafio do cliente afável, do expressivo, qual é a minha postura certa, porque na terceira pessoa, para essas cobras da nossa vida, eu tenho que tocar flauta, né? O negócio, a gente tem que fazer o negócio rolar, galera, não é pessoal. Vocês são businesswoman e o negócio tem que rolar. É assim que a gente vai ser metido no processo. E mais uma vez, assim que eu falei que ia fazer uma brincadeira, eu vou parar a gravação aqui, fica de segredo para a próxima turma.